Considerando a importância do esporte na formação do caráter da criança e do adolescente, bem como no artigo 217 da Constituição, quais são as suas propostas para implantar no município ações nessa área, já que o artigo da Constituição previamente permite ao Poder Executivo tal prática? E se teria opções de redirecionar prioridades orçamentárias para este setor? Muito bem, então nós temos 3 minutos para a resposta. Candidata Leila Valento. Furiati, primeiro preciso amadurecer o entendimento de que o esporte é uma política pública, não é um mero lazer. Eu parto desse princípio. Então, como política pública, ele vai receber sim recursos da parte de assistência social, da parte de educação, o esporte relacionado com a inclusão social, com a redução do uso de drogas na Lapa. Nós vamos aproveitar os centros esportivos que já existem. Nós temos que aproveitar os espaços disponíveis. Nós não precisamos criar espaços. Nós já temos um departamento criado de esporte, é só fazer ele funcionar. Promover campeonatos entre escolas, bairros, entre alunos, entre comunidades, apoiar a Liga Lapiana. O esporte também pode estar associado ao turismo, atrair competições, atrair eventos, que vai gerar renda no município. Nós vemos o esporte como também gerador de renda, uma vez que podemos atrair grandes competições para a Lapa, que já tem todo um cenário para isso. Podemos atrair também outros tipos de eventos ligados aos rodeios, grandes campeonatos, que são geradores de renda. Então nós teremos sim recursos para investir, porque já tem recursos no município destinados ao esporte, mas muito mal investido. Nós temos um departamento enorme, com toda a boa vontade que os funcionários têm. Não tem uma linha, eles não veem o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Nós temos vários times no meio rural, por exemplo, que já trabalham, que já fazem atividades lá, como é o caso do time da Santa Rita, que tem 25 jogadores, no primeiro faxinal. Não custa você melhorar um campo de futebol colocando uma tabela de basquete, uma rede de vôlei, um pequeno parque infantil. É muito pouco o investimento físico que precisa. Espaços nós temos espaços em vários conjuntos, no Pousada do Sol, em outros espaços. Temos que revitalizar, usar as escolas no final de semana com profissionais da área de educação física, das diferentes modalidades, para que aqueles espaços que ficam ociosos no final de semana possam ser utilizados pelo jovem. Então o investimento é muito mais uma gestão correta e enxergar o esporte como um grande instrumento de inclusão social, de resgate das pessoas, de resgate dos jovens, de ocupação do tempo por uma coisa saudável, por uma atividade física que desenvolve tanto o físico quanto o mental, quanto o emocional, que propicia boas relações. Então sim, haverá recursos, porque o esporte será visto como investimento, como política pública e não como um mero lazer. Não que não seja importante o lazer no final de semana, no campinho de futebol, lá no primeiro faxinal, é importante o lazer, mas junto do lazer está a integração e o resgate das pessoas. Então é assim que eu imagino o esporte na Lapa. Muito bem, o candidato Furiati tem 1 minuto e meio para a réplica, por favor. Bem, o futebol é uma paixão nacional e, na verdade, é um dos esportes mais queridos do nosso povo. Em todos os cantos, nós temos campos de futebol. E, naturalmente, que se torna um centro, um espaço de atenção, principalmente no interior e nos bairros, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se divertem e onde as pessoas trocam ideias e se encontram. Qual é, na verdade, a proposta para o futebol? Eu me criei em um campo de futebol torcendo pelo meu time. E ainda tenho uma paixão muito grande pelo futebol, é o meu esporte de preferência. Como eu estava falando para você, nós temos muitos times montados na Lapa. Nós temos times no interior, eu já falei de Santa Rita, você vai para Água Azul, para o Canoeiro, para o Primeiro Faxinal, para o Fecho. As pessoas vivem, principalmente os meninos, e muitas meninas jogam futebol na Lapa. Nós temos a Liga Lapiana, que está completamente esquecida. A Liga Lapiana, quando eu era criança, era famosíssima. Nós competimos, o pessoal daqui, nos campeonatos paranaenses. Então a minha proposta é o apoio, é o incentivo para a recuperação, em alguns momentos, dos campos de futebol do interior, ampliar o espaço, que não fique somente no futebol, mas que as mulheres, as crianças que possam ir lá, tenham uma rede de vôlei, uma tabela, um parquinho, para que elas possam acompanhar os seus pais no jogo de futebol, apoiar a Liga Lapiana. Às vezes a Liga Lapiana precisa de um árbitro,
uma dificuldade enorme de conseguir. Por que não? Pedir que a Federação Paranaense faça um curso de árbitros aqui, que pode gerar renda, inclusive, para alguns meninos no final de semana ir apitar nos seus times. Nós podemos buscar patrocínios, a prefeitura estando junto, entendendo o futebol como um espaço de lazer, de integração de famílias, porque é isso que é o futebol, não só na Lapa, é o futebol no Brasil, uma paixão nacional. Nós temos sim, que podemos investir poucos recursos da prefeitura, mas muito apoio no melhoramento de alguns campos de futebol que precisam, no apoio para eles possam conseguir um árbitro, para que eles possam conseguir fazer alguma viagem que possam precisar para campeonatos que tem fora. Vamos sim apoiar o futebol como apoiaremos os outros esportes, não só esportes realizados com bolas, mas esportes como, por exemplo, um xadrez, um dominó, Muito obrigado, que só o terceiro idade pode usar. Muito obrigado.